Olá pessoal, entusiasta da ciência. Hoje o Steve Doc vai conversar um pouco com vocês em língua portuguesa, numa transmissão para todos os países que têm essa língua como primeira linguagem ou segunda linguagem oficial daí. Para a gente entender o espectro eletromagnético, a gente tem que pensar num conjunto de radiações que vai acontecer, que são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas podem ser geradas assim por várias formas, assim, sendo que a mais comum que a gente conhece é a luz solar. E por se tratar especificamente de biofísica, nós estamos interessados nos efeitos biológicos assim da radiação, que é um assunto extremamente interessante, controverso, tá? E que vem de encontro assim às necessidades da sociedade moderna, por exemplo, como ampliação das microondas como meio de transmissão de informações, o uso do celular, né? E todas as dúvidas que você tem sobre praticamente a higiene dessas radiações, né? Aqui eu coloco para vocês uma figura, tá? Que praticamente algumas sementes foram plantadas num vaso e foi praticamente deixado vários dias assim perto de uma parede, assim, onde a luz incidia mais nessa direção do que nessa. E a gente percebe assim uma orientação das plantas no sentido de procurar a luz, né? Então todos os caules aqui eles são praticamente voltados na direção da luz, que é onde ocorria a maior taxa assim, de exposição das plantas ao dia. Então, de uma certa forma, o fototropismo das plantas faz com que a gente entenda, né, uma resposta de sistemas biológicos a uma onda eletromagnética, tá? Ou múltiplas ondas eletromagnéticas, dependendo da natureza assim, da fonte emissora. Tá? A onda eletromagnética ela é uma entidade matemática, é uma entidade autossustentável, tá? Onde existe um campo praticamente elétrico que oscila numa direção. Esse vetor aqui significa direção de propagação, que é chamado vetor de Poynting, né? E que ele é perpendicular ao campo elétrico e é perpendicular ao campo magnético também. E o campo magnético e o elétrico eles são perpendiculares entre si. Então, numa onda eletromagnética, a direção de propagação ela é sempre perpendicular a tanto os vetores de campo elétrico como o campo magnético. E nós temos também o fato de uma onda eletromagnética ser caracterizada, obviamente, por uma velocidade de propagação, né? Se a velocidade de propagação fosse zero, a onda não sairia do lugar. Mas a velocidade de uma onda eletromagnética ela depende das características eletromagnéticas do meio. Então depende praticamente da permissividade dielétrica, que no vácuo tem o valor 8,85 picofarads por metro, e da permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7 newton por ampere ao quadrado. Uma análise mais detalhada da equação da onda, que prevê o comportamento desses campos, permite a gente definir, né, um comprimento de onda e um período de oscilação. O comprimento de onda é quanto que mede no espaço a distância entre um máximo de um ciclo até esse máximo ocorrer novamente. Então, veja bem, tem um máximo aqui, passa por uma região de mínimo, depois tem uma região de máximo de novo. Então, essa distância no espaço entre os dois máximos sucessivos é o que a gente chama de comprimento de onda. Tá? E que esse parâmetro para a onda eletromagnética possibilita a gente definir as propriedades, assim, a utilização das ondas para diversos fins tecnológicos. E se nós enxergarmos, por exemplo, essa onda numa posição fixa, os campos praticamente eles oscilam, então eles sobem e descem perpendicularmente entre si à medida que a onda se propaga, né, ao longo de uma outra direção perpendicular ao plano que contém esses dois campos aqui. Tá, então a velocidade da luz ela é o comprimento de onda dividido pelo período, tá? Sabendo que a frequência de uma onda no movimento oscilatório inverso do período, nós temos que o inverso do período 1 sobre t é a frequência, então a gente tem que a velocidade da luz é simplesmente seu comprimento de onda vezes a frequência. E pela análise da equação da onda, obtida pela análise de James Clerk Maxwell, né, já no final do século passado,
a gente vê que a velocidade da luz é 1 sobre a raiz quadrada da permissividade dielétrica e a permeabilidade magnética do meio. Colocando esses dois valores, tá, a gente tem uma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, como que a gente define o espectro eletromagnético? Nós temos dois pontos de máximo, tá, e praticamente nós temos um comprimento de onda, que é a distância no espaço entre dois máximos ou de dois mínimos. Tá? Esses dois mínimos são chamados de vales de onda e esses dois máximos são chamados de crista de onda também. E o ponto onde a onda intercepta esse eixo, onde o campo, por exemplo, assume um valor instantâneo nulo, tá? É simplesmente os valores de campo nulo, ou são as linhas nodais da onda. Um comprimento de onda, que é a distância, né, de novo, que a onda se repete entre dois instantes sucessivos. O período da onda é o tempo que demora para a onda ter um ciclo e voltar a esse ciclo de novo. Meio comprimento de onda é simplesmente a distância no espaço que a onda apresenta, no sentido de ter um mínimo e um máximo. Tá? Então, a distância no espaço entre o mínimo e o máximo sucessivo é meio comprimento de onda. E a distância de qualquer mínimo e máximo até onde o ponto da onda, quando ela cruza o eixo horizontal, tá? Onde ela assume o valor zero instantâneo, é chamado de 1/4 de comprimento de onda. Então, em meios comprimentos de onda, nós temos 1/4 de comprimento de onda mais 1/4 de comprimento de onda. E dois meios comprimentos de onda significa que nós temos um comprimento de onda completo daí. A velocidade da luz também é definida pela frequência angular, em radianos por segundo, dividido pelo número de onda, que é radianos por metro, que é praticamente 2π vezes a frequência, né? Ômega é 2πf, e o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda, que é dado pela letra grega lambda. Tá? Então, a velocidade da luz simplesmente vai ser o comprimento da onda vezes a frequência. Então, o espectro eletromagnético é definido simplesmente em termos de frequência e comprimentos de onda. A definição do espectro eletromagnético em termos de frequência é um assunto bem delicado, porque a frequência normalmente é um valor muito elevado, né? São valores na ordem de 10 na 10, a 10 na 15, 10 na 20 Hz. Então, na prática, são números que não são muito palpáveis, assim, porque envolvem notações de potência. Então, o que nós fazemos, por exemplo, é dividir o espectro magnético baseado, né, na classificação de comprimentos de onda, porque gera números assim que são mais fáceis, tá? São bem mais fáceis de entender os números em comprimentos de onda do que em frequência. Então, por exemplo, entre 1 km e 100 metros, nós temos, né, entre 10 mil metros e 100 metros, temos a onda média, né, que são as ondas de rádio, onda média, onda curta e onda longa. Depois, em 1 metro, nós começamos praticamente com as micro-ondas, logo que a frequência é acima, né, 2 ou 3 vezes a frequência de um mostrador de um rádio FM, a televisão e o radar. Então, em comparação com 100 metros e 10 mil metros, que é os comprimentos de ondas das ondas de rádios mais clássicas, nós temos daí as micro-ondas, onde o comprimento de onda é menor que 1 metro. Então, alguma coisa que é menor que 1 metro, em comparação com alguma coisa que é 1 quilômetro, pode ser considerado microscópico. Então, por isso que chamam de micro-ondas. Então, as micro-ondas, para efeitos práticos, elas começam com um comprimento de onda de 1 metro e praticamente elas vão até 0,01 centímetro, por exemplo, né, que seria 10 microns, que seria, por exemplo, a questão, né, 0,1 micron, que seria, por exemplo, o início da banda do infravermelho. Então, infravermelhos continuam sendo ondas eletromagnéticas, mas tem um comprimento de onda, né, entre frações decimais de 1 centímetro, né, e praticamente a questão de algumas centenas e talvez até 1000 nanômetros daí. Então, nós temos infravermelho nessa parte. Depois de infravermelhos, nós temos uma banda que é relativamente estreita, né, em comparação com o resto do espectro, que é o do espectro visível da luz. Então, o espectro visível da luz, ele é uma região
que tem as cores do arco-íris, que é a decomposição da luz solar, tá? E a gente tem, por exemplo, a cor vermelha passando por uma tonalidade laranja, depois amarelada, depois esverdeada, depois azulada, enfim, a luz escura e simplesmente violeta. Então, depois dessa banda do violeta, a gente já vai entrar no ultravioleta, tá? Que são comprimentos de onda entre 400 nanômetros, né, 340 nanômetros e 100 nanômetros. O ultravioleta também pode ser subdividido em 3 bandas, A, B e C, sendo que a banda A é mais próxima na cor violeta, a banda B é intermediária, a banda C já começa a partir da banda C os raios-x de baixa intensidade. Então, os raios-x de baixa intensidade, né, eles são comprimentos de ondas mais curtos do que todas as regiões anteriores. E nós temos os raios-x com comprimentos de ondas entre 10 nanômetros e 0,01 nanômetros. Né? E abaixo de 0,01 nanômetros, que seria aproximadamente 10 picômetros, nós temos comprimentos de onda mais curtos indefinidamente, né, que são os raios gama. Então, os raios gama, os comprimentos de onda, são, né, comparáveis daí com os núcleos atômicos, enquanto que no raio-x são comparados com o tamanho da eletrosfera de um átomo típico. Aqui nós temos então, tá, as características principais do espectro eletromagnético. Lembrando que a energia da onda eletromagnética ela é praticamente proporcional à frequência. Essa constante de proporcionalidade se chama constante de Planck. Se nós substituirmos o F C sobre lambda, tá, que é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, nós temos que a energia, né, de uma onda ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E em cima nós temos uma constante de Planck vezes a velocidade da luz, que também é outra constante universal da física. Tá? Então, essa constante Hc ela pode assumir vários valores dependendo que tipo de unidade de medida, tá? E que tipo de energia que nós temos em todo o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é uma das quantidades, das grandezas físicas assim, que tem maior variação em tamanho. Por exemplo, nós temos aqui ondas longas na ordem de 10 mil metros, né? E nós temos também raio gama na ordem 10 a menos 15 metros. Então nós estamos falando de 10 na menos 15 a 10 na 4, 10 na 3. Então é uma quantidade muito grande de variação de comprimento de onda. Somente a força da gravidade tem um alcance também tão alto, tá? Se a gente pensar, por exemplo, em quilômetros. E também o tamanho de um buraco negro, né? São outras quantidades que também apresentam uma variação tão grande assim, né? Entre 10 na menos 15 e 10 na 3, por exemplo, metros. Então são quantidades muito elevadas assim, em termos de variação. No espectro eletromagnético, a frequência angular, frequência linear em hertz, frequência angular em radianos por segundo e a energia, elas crescem na direção dos comprimentos de onda mais estreitos, tá? Sendo menores para os comprimentos de onda mais longos e maiores, né, para os comprimentos de onda mais estreitos, aonde os máximos e mínimos ficam mais perto um do outro, tá? Em termos de posição no espaço. Aqui nós temos comprimento de onda que aumenta nessa direção, tá? Então, obviamente, como são grandezas, a frequência é inversamente proporcional, né? A frequência diretamente proporcional à energia e vice-versa de uma onda, e a energia inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, praticamente, o sentido do crescimento ocorre em direções opostas. Tá? Então, nós temos, assim, nas ondas de rádio, nós temos as ondas curtas, as ondas médias e as ondas longas, que são praticamente comprimento de ondas até uns 100 metros, né? E depois até temos daí as ondas de rádio de alta frequência, que é o HF e VHF. Depois nós temos as micro-ondas, que é 1 metro a 10 mil microns, né? Depois temos a telefonia celular, forno de micro-ondas, telefonia celular que tem comprimento de ondas mais curtos, nas bandas 5G, 4G e 3G, sendo que o 5G é um comprimento de onda mais curto que o 4G e 3G. Então o 5G, né, observando, tem maior frequência e, consequentemente,
envolve ondas eletromagnéticas de mais alta energia do que, por exemplo, o 4G e o 3G. Tá? Depois nós temos, começando daí aproximadamente em 100 mil nanômetros, né, até 1000 nanômetros, nós temos o infravermelho. Infravermelho também pode ser subdividido didaticamente em infravermelho próximo à faixa luminosa, intermediário em distância entre a faixa visual e as ondas de rádio, e o distante, porque é o infravermelho que tem menos energia e maior comprimento de onda. Cada subbanda do infravermelho aqui irão acontecer fenômenos físicos diferentes daí. Depois a faixa do visual, onde nós temos as lâmpadas comerciais, né, que nós conhecemos, né, do dia a dia, que é 380 a 780 nanômetros. Depois nós temos, a partir do violeta, temos ultravioleta, porque vem depois ultravioleta, são ondas assim, de comprimentos de onda mais curtos do que a porção violeta da faixa do visual. E esse ultravioleta também se subdivide na banda A, banda B e banda C. Então, na prática, ultravioleta A é pouca produção pelo Sol, B é muito pouca produção, e em C, a produção solar, assim, ela não tem nenhum efeito, sabe? Ela praticamente não existe. Então, a radiação UVC, por exemplo, ela é produzida, né, por meio de lâmpadas artificiais, né? Por exemplo, lâmpadas de bronzeamento artificial ou lâmpadas para esterilização. Depois do ultravioleta, nós temos raio-x. Os raios-x historicamente são conhecidos como raios-x moles, que são aqueles que ficam na proximidade do ultravioleta, e os raios-x duros, que já vai ter uma passagem da banda de raio-x para os raios gama. Tá? Então, em geral, o que nós temos é que os raios-x moles são raios-x de menos energia do que os raios-x duros. Os raios-x duros eles são de menos energia do que os raios gama. E os raios gama depois não tem limite assim técnico, não existe uma subdivisão dos raios gama. Tá? Bom, então quais são as fontes assim? A gente pode pensar nas ondas eletromagnéticas, nas ondas de rádio, micro-ondas e faixa do visual como sendo simplesmente ondas eletromagnéticas, como no modelo que eu já apresentei, que são as ondas de rádio. E o modelo de ondas de rádio para raio-x e raio gama, ele também pode ser aplicado, mas a física mostra que uma descrição dessas ondas energéticas em termos de pacotes de energia chamado fótons fica melhor assim para explicar vários fenômenos. Embora todos eles sejam fótons e todos eles sejam ondas de rádio, tá? Praticamente o que nós temos é que é melhor definir raio-x e raio gama como sendo fótons e ondas de rádio praticamente qualquer coisa que é abaixo do infravermelho. E aqui nós especificamos se é ultravioleta, tá? Se é a faixa visual do espectro ou se é simplesmente o infravermelho dentro das suas bandas. Quanto ao efeito, a gente pode descrever as ondas de rádio como não ionizantes, porque a energia é muito baixa, a energia sobe nessa direção. A energia é muito baixa para que essas ondas eletromagnéticas consigam arrancar elétrons de mais externos orbitais atômicos. Então, aqui não existe um efeito de arrancamento de elétrons e produção de cargas. Mas aqui, raio-x UVC, raio-x moles, duros e os raios gamas, nós temos aqui as radiações que são ionizantes, ou seja, elas conseguem arrancar elétrons assim dos elementos da tabela periódica, dos elementos químicos, né, que nós já conhecemos assim do estudo de química, né? Então, praticamente são radiações que têm esse caráter ionizante daí. Então vamos verificar, né, quais são as fontes de produção dessas ondas. Vai variar muito dependendo de onde ele está no espectro. Então, por exemplo, ondas de rádio são antenas monopolares e dipolares, tá? Que nós vamos ver depois um pouco mais sobre isso. E principalmente circuitos eletrônicos osciladores. Tá? Circuitos eletrônicos geram onda de rádio e praticamente alimentam uma antena, tá? Ou uma bobina e essa radiação é mandada para o espaço. No caso das micro-ondas, que nós temos para forno, por exemplo, para alta potência, a desaceleração de elétrons por campos magnéticos. Tá? E depois nós temos antenas dipolares, ou então tubos a vácuo, assim, chamado cliston ou magnetron,
aonde essa desaceleração de elétrons é feita de uma forma controlada, gerando daí as microondas, né? Com comprimentos de onda aí entre praticamente 10 centímetros e alguns milímetros também pode ter isso, tá? Na faixa do infravermelho, os efeitos são praticamente... infravermelho é aquilo conhecido como calor, mas ele não é bem calor, tá? As pessoas confundem um pouco o calor e a radiação infravermelha. Mas na prática, assim, ó, a radiação infravermelha, ela produz efeitos interessantes, assim, elas não são ionizantes, elas são intermediárias entre a ionizante e a não ionizante. Então, embora elas não arranquem carga elétrica e não consigam quebrar ligações químicas, elas provocam efeitos moleculares de vibrações e torções moleculares e rotações e inversões geométricas de moléculas. Tá? Se questiona se esse efeito aqui, por exemplo, das microondas e do infravermelho seja uma coisa que possa influenciar assim na saúde dos seres vivos ou não. Tá? E a explicação praticamente é simples. Todas as reações biológicas, elas são enzimáticas, ou seja, as enzimas são moléculas gigantes que têm sítios de ligação por meios, né, em regiões de cargas elétricas específicas, nos orbitais assim, das moléculas. Então, se receber, por exemplo, uma microonda, esses sítios podem mudar de conformação, então a enzima não vai mais existir, não vai deixar de funcionar. Então, existem enzimas que reparam DNA, se sofrer ação de micro-ondas pode não reparar mais, embora não haja uma destruição da enzima, haja só uma mudança isomérica dela. Tá? Mas esse assunto é um assunto assim, né, é um assunto assim que ainda é controverso na literatura sobre os efeitos das micro-ondas assim nas biomoléculas, né? Depois, infravermelho são corpos aquecidos, transições eletrônicas externas, assim, né, que podem produzir. Para raio-x e ultravioleta, nós temos transições eletrônicas profundas, desaceleração brusca de elétrons livres, por exemplo, como na ampola de Crookes, né, que é o tradicional tubo de raio-x. E depois, em raios gama, nós temos, por exemplo, desintegrações de núcleos atômicos, de isótopos, né? Então, quando um isótopo radioativo é produzido, se encontra na natureza, ou é produzido por um acelerador de partículas, por exemplo, né, ou por um gerador de nêutrons. Quando esse isótopo volta a ficar estável, ele tem de emitir raio gama. Então, um processo de absorção de energia e reemissão de energia na forma de transições de níveis nucleares, né? Isótopos radioativos naturais ou artificiais, né? Aceleradores lineares de elétrons, que são praticamente aceleradores de alta energia, como aqueles usados para teleterapia, né? Para tratamento de câncer, né? No serviço de radioterapia de hospitais. E existem também os magnetrons de potência para radapertização. A radapertização é uma técnica assim que usa uma espécie de magnetron de micro-ondas de altíssima potência e altíssima energia e que gera feixes de raio gama que tem de esterilizar sementes de plantas e aumentar a vida útil daí, conservação de alimentos por meio de radiação, tá? Principalmente em processos de liofilização, processos de conservação de alimentos para o transporte através dos oceanos daí. Os raios gamas, eles apresentam uma propriedade muito interessante, tá? Que quando o raio gama viaja pelo espaço, incide no meio, ele provoca a geração de duas partículas atômicas com massa. Então, nenhuma onda eletromagnética, nem o raio gama, nem o raio X apresentam massa. Essa massa ela é um processo que é criado quando o raio gama incide sobre o meio e daí produz, né, praticamente um par elétron-pósitron. Então, sob a ação de um campo magnético, tu verifica que uma partícula tem uma carga, outra partícula tem uma carga de sinal contrário. Então, a soma das cargas antes, que é zero, a onda eletromagnética não tem massa e não tem carga, só transporta energia. Essa energia é igual à energia dessas partículas, mais energia na forma de massa. Então, essa produção de pares de elétrons pósitrons permite mostrar,
tá, as equações que a energia de um raio gama pode ser convertida em massa. Então existe uma relação entre energia e massa que é verificada por meio da produção de massa, por meio de produção de massa quando o raio gama incide sobre um meio relativamente denso daí. Tá? Outro processo que a gente pode associar, que só vale para essa análise no espectro aqui eletromagnético, então nós temos o vermelho em torno de 755 nanômetros, cada cor tem aproximadamente 45 nanômetros de comprimento, né, espectral, e são centradas nesses comprimentos de ondas que estão aqui. Então, amarela 580 nanômetros, verde 530, assim por diante. Quando a gente observa os metais, por exemplo, a gente observa que quando a gente esquenta um metal, um corpo sólido, tá? Quanto maior for a temperatura do metal, mais amarelado ele vai ser. Então, praticamente existe uma emissão que vem nessa direção, que vai depender da temperatura. Então a gente vê, por exemplo, assim, uma máquina aqui, um forno, né, de fundição enchendo os lingotes, aonde é colocado o material novo, ele está mais alaranjado do que onde o material foi colocado antes, que já esfriou um pouco. Então a gente verifica que existe variações de cor emitida, tá, que vai depender da temperatura. Quanto mais frio tiver, mais nessa direção vai ser a emissão da cor. Então, quanto mais quente o material tiver, mais azulado, né, ele vai ser. Tá? Então, o branco avermelhado, por exemplo, se considera uma luz mais quente, mas a luz mais quente, ela significa que, historicamente, assim, na consciência humana, o azul está associado com a neve, o amarelo está associado com o sol, e o vermelho está associado com o fogo. Então existe uma sensação psicológica que o vermelho é mais quente que o azul. O azul é uma cor mais fria que o vermelho. Mas isso é um conceito, por exemplo, que fisicamente é incorreto. Que na realidade produzir uma luz azul, tu precisa, né, uma luz mais fria, mas tu precisa de uma temperatura maior. Tipo 6.000 Kelvin para um material ficar assim. Um branco amarelado, por exemplo, de 5.000 a 5.500 Kelvin. E assim sucessivamente. Então a fonte que gera a luz, né, ela não tem nada a ver com essa questão do aspecto psicológico da recepção da cor daí. Tá? Então, como é que a gente faz o cálculo disso, né, para saber qual é o comprimento de onda máximo, que a gente vai fazer? Nós usamos simplesmente a lei de deslocamento de Wien, tá? Que me diz que o comprimento de onda máximo de emissão é essa constante que está aqui dividido pela temperatura em Kelvin. Tá? Então a gente converte, por exemplo, graus centígrados para Kelvin, colocamos aqui a temperatura de brilho, vai te dar o comprimento de onda máximo aonde essa lâmpada vai produzir. E de fato, a gente tem hoje lâmpadas assim que são controladas pelo telefone celular ou por um controle remoto que vem junto com a lâmpada, que permite tu variar a tonalidade, né, pela composição de luzes, né, de LEDs coloridos que estão aqui dentro. Então, por mais que tu tenha uma cor que seria produzida na natureza com uma temperatura de 4.000 Kelvin, seria uma luz amarelada, nada aqui dentro da lâmpada está a 4.000 Kelvin. Tá? É simplesmente uma questão que tu associa a característica da cor de corpos que estão aquecidos com a faixa de cor, mas não quer dizer que o que está aqui dentro da lâmpada esteja a uma temperatura muito alta. E o cálculo é feito por isso aqui. Você coloca a temperatura em Kelvin aqui, utiliza essa constante, que é a constante de Wien, e se obtém o comprimento de onda máximo em metros. Então a temperatura de cor ela é usada hoje na arquitetura, né, na iluminação, né, porque agora temos os LEDs e as lâmpadas de descarga que substituíram já faz alguns anos as lâmpadas incandescentes. Então a gente escolhe a temperatura de brilho e tu pode usar a lâmpada apropriada na escala em Kelvin aqui, tá? Que é o equivalente à cor que seria produzido por um corpo que tivesse nessas temperaturas. Mas eu repito de novo, o material que está dentro da lâmpada não está nessas temperaturas. Tá? É só uma questão que o ser humano não tinha como e não tem como quantificar a cor se não seja pela atribuição de uma temperatura. Então, branco quente é 3.000 Kelvin, branco natural 4.500 Kelvin e um branco frio 6.000 Kelvin.
Esse branco quente ele tende a ser mais laranjado, o branco natural ele é um amarelo, né? E o branco frio é aquela luz da lâmpada fluorescente, a branca que nós conhecemos por aí. Então, se você gostou assim dessa aula, né, e quer saber mais assim sobre física, né, sobre biofísica, né, só clicar e subscrever ao canal, né, e praticamente, né, se tiver algum comentário, alguma pergunta que queira ver numa aula futura, ou algum comentário que não entendeu sobre alguma coisa que eu tenha falado, simplesmente deixa o comentário ali embaixo que eu respondo em língua portuguesa sem problemas. Então, um abraço a todo mundo, até outra oportunidade.